Boa tarde, pessoal. Bem-vindos de volta para a segunda parte do nosso encontro de hoje. Bom, para o segundo módulo, que vai tratar do materialismo histórico, esse que vai ser o último módulo desse curso que nós fizemos este ano, não é? Trouxemos o professor Luiz Dario Teixeira Ribeiro, professor da URGS. Tudo com o senhor, seu Dario. Boa tarde a todas e todos que estão aqui presentes. Repetindo o que eu já falei no ano passado. O que eu falei no ano passado, para mim, é um motivo de orgulho, uma responsabilidade. Tá. Tecnologia é fogo. A gente pode gritar que fica melhor. Opa, é que ele aumentou lá o volume agora. Deu? Estão vendo? Bom, então, como eu estava dizendo, para mim é um motivo de orgulho participar desse evento do sindicato. Ao mesmo tempo, me causa um estresse muito grande, porque eu tenho que fazer uma apresentação relativamente qualificada. Em parte por causa de vocês, da importância que vocês assumem, mas em parte também por uma questão de memória. O meu pai foi bancário durante 41 anos e ele foi sindicalista dos bancários, tendo sido um dos fundadores do Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e depois um dos fundadores do Sindicato dos Bancários de São Gabriel, onde ele permaneceu durante todo o resto da vida dele, desde 1944, trabalhando, na época era o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, até o falecimento dele. E durante todo esse período que ele trabalhou em São Gabriel, eu me lembro da participação dele no Sindicato dos Bancários. Às vezes uma participação mais intensa, outras vezes uma participação menos intensa, e a defesa que ele fazia do Sindicato dos Bancários. Então, por isso, é um motivo de orgulho para mim estar aqui com vocês, que são colegas de profissão do meu pai. Eu fui convidado para desenvolver um tema que aparentemente é bastante complexo, mas na realidade é bastante simples. Mas, mesmo sendo simples, oferece um conjunto de dificuldades, que é a questão do materialismo histórico como método de trabalho, método de análise da sociedade e instrumento para ação, principalmente para ação sindical. E dentro do materialismo histórico, a questão do mundo concreto, do mundo real em que nós vivemos, que é a questão das formações sociais. Por que é importante, acredito eu? Em primeiro lugar, porque um sindicalista, para defender os interesses da sua categoria, para não tomar decisões erradas e que venham prejudicar a categoria e que venham levar ao seu arrependimento futuro, ele precisa conhecer a sociedade em que ele vive. Ele precisa conhecer as estruturas sociais. Ele precisa conhecer os mecanismos dessa sociedade. Ao mesmo tempo, ele tem que entender a conjuntura específica em que ele está atuando, ou seja, as particularidades que essa sociedade oferece. Para conhecer a sociedade, conhecer o mundo e para entender a conjuntura, existem vários métodos, existem várias teorias. O problema é que
é necessário a utilização de um método, e esse método é baseado em uma teoria. As várias teorias e os vários métodos, eles têm um problema, eles são parciais, eles não dão conta do todo, da totalidade, eles não nos instrumentalizam efetivamente para conhecer o real, conhecer o mundo concreto, conhecer a particularidade da conjuntura e atuar sobre essa conjuntura. Há um método, baseado em uma teoria, que nos oferece essa qualidade. É um método que se caracteriza por perceber a realidade a partir de um todo. Esse método é o método do materialismo histórico e a teoria é a teoria do marxismo. Ele nos instrumentaliza mais do que qualquer um método de análise e mais do que qualquer uma forma de ação política para entendermos e atuarmos sobre o mundo, para a famosa praxis, do que os outros métodos. Por outro lado, esse método do materialismo histórico, ele durante muito tempo nos trouxe um problema, que era o problema de vermos a sociedade como, de forma quase que idealista, no sentido de vermos a sociedade concreta onde nós vivemos, onde nós atuamos, como uma expressão do modo de produção. Enquanto que o modo de produção é uma abstração, o conceito de modo de produção é uma abstração muito depurada que não corresponde à sociedade concreta. O conceito e o instrumento é o conhecimento da formação social. O que é uma formação social? Formação social é uma sociedade realmente existente ao longo da história. Hoje, nós podemos dizer que nós vivemos em todo o planeta em uma formação social mundial, capitalista e financiarizada. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, hoje há uma profunda imbricação dos diferentes países, dos diferentes estados, das diferentes sociedades ao nível mundial. Hoje nós temos um fenômeno muito claro e que é dominante, que é chamado de aglobalização. O que é a globalização? É a interpenetração econômica e a interpenetração política e a própria generalização da ideologia dominante em todo o planeta, a partir de um centro dominante, a partir de um modo de produção dominante e de uma fração, ou uma seção desse modo de produção dominante que determina tudo. Ele é capitalista por quê? Porque hoje o planeta inteiro está subordinado às leis de funcionamento do capitalismo. Não existe mais uma região no planeta hoje que não esteja subordinada às leis de funcionamento do capitalismo. E, em terceiro lugar, ele é financiarizado. Ele é financiarizado por quê? Porque hoje esse capitalismo ele não é mais regido pelas necessidades e pelas relações do antigo capitalismo industrial. Hoje ele é regido pelo capital financeiro, que apresenta essa característica de mundialização e que possibilitou, inclusive, né, essa unidade planetária, cheia de contradições. Né? Bom, agora, o que é uma formação social? Formação social é uma sociedade concreta, essa sociedade em que nós vivemos. Essa sociedade onde todos os dias nós saímos de manhã para o trabalho, essa sociedade onde nós temos que ganhar o pão nosso de cada dia para nos alimentarmos de noite, para comprarmos as roupas que nós necessitamos vestir, essa sociedade que nós temos que lutar diariamente para não nos espoliarem o trabalho através de uma relação salarial cada vez mais
mais extrativa, administrativa não é o termo, cada vez mais expoliativa, é essa sociedade onde nós vamos ao cinema, onde nós nos informamos, onde nós torcemos pelo Grêmio ou pelo Inter, ou pelo Juventude de Caxias, ou pelo Cruzeiro de Porto Alegre, não interessa. Essa sociedade onde nós amamos, nós nos reproduzimos, onde nós adoecemos por causa do trabalho e onde nós morremos, de preferência depois de termos nos reproduzido de uma forma ou de outra. Agora, a formação social, por sua vez, ela é constituída por um conjunto de modos de produção diferentes. Tá? Então, nós temos, a teoria marxista elaborou uma, que nós podemos chamar uma tipologia dos modos de produção, onde existe um modo de produção comunitário ou comunista primitivo, que é o modo de produção das condições de vida e de reprodução de vida dos indígenas do interior mais profundo do país. O segundo modo de produção, teoricamente categorizado, é o modo de produção escravista. Um modo de produção que existiu predominantemente na antiguidade, que existiu no continente americano durante o período colonial e parte do século XIX, onde os trabalhadores, os produtores, eram propriedade dos senhores, não possuíam independência, liberdade nenhuma. O chamado modo de produção feudal, característico da Europa Ocidental durante a Idade Média, o modo de produção capitalista, que é o predominante hoje, com as variações decorrentes do seu próprio processo de desenvolvimento e evolução e dos conflitos que se estabeleceram com o trabalho, as formas de vencer o trabalho e vencer a possibilidade da implantação de último tipo de modo de produção, que seria o modo de produção socialista, a partir do qual nós poderíamos chegar à sociedade da satisfação plena das necessidades humanas, que, segundo Marx e Engels, seria o comunismo. Bem, agora o que acontece é que houve uma determinada revisão a partir do momento que se abandonou essa visão eurocêntrica, porque se vocês forem reparar, essa é uma visão centrada na Europa. O feudalismo existiu só na Europa e no Japão. Fora da Europa Ocidental e do Japão não existiu feudalismo. A escravidão não foi um modo de produção que dominou completamente o planeta. Ele existiu em épocas que os modos de produção dominantes eram outros. E ainda nós temos o famoso método de produção mercantil simples, absolutamente marginal. O que é um modo de produção mercantil simples? É aquele modo de produção na qual o produtor é proprietário dos seus meios de produção, dos seus instrumentos de trabalho, ele detém o saber fazer, ele conhece as técnicas, ele conhece a arte de saber fazer, ele compra as matérias-primas e os insumos necessários, ele trabalha na sua oficina e ele vende o seu produto diretamente para o consumidor. O modelo de modo de produção simples que a gente tem de forma gráfica são nos famosos filmes do faroeste americano, naquelas cidadezinhas onde o ferreiro, né, ele fazia todo o trabalho para ferrar o cavalo e vendia a ferradura e o ato de ferrar o cavalo para o dono do cavalo. Ele, por sua vez, comprava a barra de ferro e transformava a barra de ferro na ferradura. Um produtor mercantil simples é um
bom, hoje não existe mais, desculpem, eu sou muito velho e eu tenho memória disso. É um sapateiro de bairro, ou um sapateiro da pequena cidade, que compra o couro, ele pode fazer o sapato e vender o sapato, é o sapato especial para o pé de uma pessoa singular, e vende esse sapato uma vez feito o trabalho. Assim como ele pode ser o chamado sapateiro remendão, que é aquele que conserta os calçados. Tá? Mas é ele o proprietário da máquina de costura, é ele o proprietário das tesouras, é ele o proprietário dos martelos, provavelmente ele é proprietário do local onde está instalada a oficina e ele trabalha para cada cliente em particular, singularmente para cada cliente. Né? Normalmente, esse produtor mercantil simples, ele trabalha sozinho, ou ele trabalha com membros da família, ou aprendizes. Ele não tem capital suficiente, riqueza suficiente para montar uma empresa na qual ele, detentor dos meios de produção, ou seja, dos instrumentos de trabalho e das matérias-primas, ele alugue a capacidade de trabalho de operários. Né? Então, ele trabalha sozinho ou com a família e, normalmente, com 2 ou 3 aprendizes que, num espaço de tempo, vão se tornar outros produtores mercantis simples. Além desses, um outro exemplo são os famosos pedreiros que trabalham por conta própria, os famosos pintores, encanadores que trabalham por conta própria, né, que são contratados para prestar serviços na nossa casa. Contrato de trabalho direto entre o executante e o cliente. Fazem o serviço a nosso contento, conforme as nossas especificidades. Acontece que tanto esse modo de produção mercantil simples quanto o modo de produção escravista nunca foram dominantes e nunca marcaram uma sociedade. A partir da década de 1960, começou a surgir uma discussão. E, a partir dessa discussão, um economista egípcio chamado Samir Amin, fazendo uma crítica dessa visão eurocêntrica do mundo, dessa visão centrada no modelo de desenvolvimento da Europa, e vendo que esse modelo de desenvolvimento da Europa era marginal, ele não correspondia à realidade concreta, e a gente pode explicar, inclusive, por que ele não correspondia à realidade concreta, porque até o século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, a Europa era uma periferia da história mundial, era uma periferia dos centros de desenvolvimento. O grande centro estava no Extremo Oriente, o grande centro era a China. Só a partir da Revolução Industrial e a partir do desenvolvimento do capitalismo industrial e de todas as possibilidades que ele gerou, é que a Europa se tornou o centro, e aí ela passou a moldar o mundo. Passou a determinar um conjunto de características do mundo que correspondiam às necessidades do desenvolvimento da Europa. E ele, fazendo uma análise dessas sociedades, ele simplificou essas categorias. E ele simplificou da seguinte forma: existia um modo de produção comunitário primitivo, original, aquele que Marx e Engels, principalmente o Engels, chamava de comunismo primitivo, naquele famoso livro dele, As Origens do Estado, da Sociedade e da Família. Havia um período que era chamado um período de negação ou de transição, que era aquele período onde, nessas sociedades do modo de produção primitivo, né, comunitário primitivo, se começou a produzir um volume de excedente de riqueza e de alimentação e etc. e tal, e a partir desse excedente de riqueza, de alimentação,
se possibilitou o surgimento da troca de excedentes, mas também se possibilitou que um grupo de pessoas deixassem de trabalhar na produção, deixassem de trabalhar na agricultura, deixassem de trabalhar na elaboração de tecidos, deixassem de trabalhar na pesca, na caça, na criação de animais e passassem a se dedicar a outras atividades. Atividades religiosas, atividades de coordenação e de orientação dos trabalhos, que são as atividades políticas, até que em um determinado momento essas pessoas que haviam passado a viver do excedente, que haviam se tornado, portanto, parasitas da produção, mas ao mesmo tempo que se tornavam parasitas da produção, elas eram necessárias por causa do trabalho de coordenação, da direção de defesa, da organização da defesa da sociedade, por causa da relação que eles estabeleciam com o mundo extramaterial, com as divindades, para propiciar aquelas condições ótimas para a reprodução da sociedade, para a sobrevivência das pessoas, né? Com o tempo, essas pessoas passaram a cobrar, a exigir da comunidade uma parte da riqueza. Não mais recebiam, mas extraíam violentamente da comunidade uma parte da riqueza. E aí, então, nós tivemos o surgimento daquilo que, na história da Europa, é chamado o modo de produção feudal, mas que na história do mundo, na história do planeta, é chamado o modo de produção tributário, porque eles viviam da cobrança de um tributo. Tributo esse que assumia várias características, várias formas diferenciadas, conforme o tipo da sociedade, as condições ambientais, a capacidade que aquela sociedade podia de se comunicar com a distância e a própria capacidade que esse grupo possuía de manter uma coesão e uma unidade, ou a incapacidade que esse grupo possuía de manter essa coesão e, portanto, ele se esfacelava e se privatizava, se individualizava, né? Nós tivemos, então, o que é chamado o modo de produção comunitário, que assume 3 características diferenciadas. Os modos de produção comunitários baseados na extração direta do excedente por parte do aparelho de Estado, que é o famoso modo asiático de produção, que é o famoso modo pré-colombiano de produção nas sociedades como a Inca, Azteca, a Maia, etc. e tal, aqui no continente americano, e o chamado modo de produção tributário africano, que é uma particularidade muito específica do continente africano, cuja extração do excedente é baseado no controle das rotas comerciais e na tributação da circulação de mercadorias altamente necessárias para o conjunto do mundo da época e que passavam pelos portos ou passavam pelas cidades controladas por essas autoridades, por esses grupos. E, em contrapartida, eles ofereciam a segurança, eles ofereciam o mercado local para serem estabelecidas, as relações, e ofereciam a clientela para comprar e para vender as mercadorias necessárias. Esse modo ele foi responsável, por exemplo, pelo desenvolvimento dos famosos impérios da Idade Média da África, né? Impérios que durante um tempo ficaram esquecidos e completamente desconhecidos, como o Império do Ghana, o Império do Mali, o Império de Songhai, que sobreviveram
até sucessivamente até o século XVIII, início do século XIX, e que foram de importância fundamental para o desenvolvimento da humanidade na época, inclusive para o próprio desenvolvimento do capitalismo, quando ele está emergindo na Europa, nos primeiros momentos, porque até a época da descoberta da América, todo o ouro que abastecia o consumo de luxo suntuário, mas que também abastecia a fabricação de moedas que serviam para as trocas, era um ouro produzido em um desses três impérios e vendido para o resto do mundo. Foi com a descoberta da América que, em parte, esses impérios perderam importância porque o continente americano passou a fornecer um volume muito grande de ouro, e um volume de ouro que, além de ser imenso em termos de físicos, de quantidade, não custou praticamente nada, porque toda a riqueza entesourada pelos maias, pelos astecas e pelos incas foi saqueada a custo zero e transferida para a Europa, o que provocou a famosa inflação do século XVII, mas, ao mesmo tempo, foi responsável, em parte, pela decadência desses impérios baseados no modo de produção tributário. E possibilitaram que, dentro da Europa, no modo de produção feudal europeu, se desenvolvesse progressivamente o capitalismo mercantil, que, em um determinado momento, passou a controlar o processo de produção. E, na medida que ele passou a controlar o processo de produção, nós tivemos o capitalismo industrial. Esse capitalismo industrial, por sua vez, está na origem, ou numa das bases do desenvolvimento da Revolução Industrial. E aí, então, o capitalismo na Europa começa a controlar todo o sistema econômico. Não só começa a controlar todo o sistema econômico, como também ele intervém no que é chamado a superestrutura jurídica política, realizando uma revolução social e política e mudando o sistema de leis. Mas ele interfere também no que é chamado a superestrutura ideológica, o sistema de ideias, de percepção do mundo, de entendimento, de conhecimento do mundo, a partir do qual, né, o liberalismo se torna a ideologia dominante. E o liberalismo é muito mais do que esse chamado neoliberalismo de hoje, que, na realidade, é uma religião que sacraliza e cultua o mercado. O liberalismo clássico, ele tem uma visão de mundo, um modelo de sociedade, com a questão dos direitos humanos, a questão da representatividade política, com a questão da separação entre a Igreja e o Estado, a laicidade do Estado, com o privilégio da ciência, inclusive até criando um certo fundamentalismo científico, né, que é outra coisa que está em moda hoje, não como fundamentalismo científico, mas como fundamentalismo político-religioso. Então, agora, o que acontece, o grande problema é que, ao contrário do que pensavam aqueles que são chamados os marxistas ortodoxos, esses modos de produção, que são abstrações para nós entendermos a sociedade, eles não estão concretamente dados aqui no mundo em que nós vivemos. O que existe nesse mundo que nós vivemos? É uma mistura, uma melange desses diferentes modos de produção. E, ao mesmo tempo, um desses modos de produção sendo o modo de produção dominante. E que esse modo de produção dominante ele vai determinar como aquela formação social pode ser identificada e como ela se estrutura e ela funciona. Nesse sentido, então, a formação social
que é o elemento fundamental para nós entendermos uma sociedade, nós devemos nos perceber que ela é constituída por um conjunto de diferentes